Iniciando a gravação da nossa palestra, eu gostaria inicialmente de agradecer a presença e a atenção de todos. A ideia desse nosso trabalho aqui é estar fazendo uma abordagem com vocês sobre o que a tecnologia Microsoft nos oferece. E estamos utilizando, inclusive, o próprio Teams para poder estar fazendo esse tipo de abordagem para mostrar a flexibilidade da ferramenta, onde, mesmo em condições de live, nós podemos estar fazendo o uso do Teams, mostrando essa interação. Então, o microfone está aqui disponível para que todos vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre a apresentação. E o tema que nós vamos estar abordando hoje, eu, Benito e André Ruschel, nós vamos estar falando um pouco sobre o Microsoft 365 e a LGPD. A ideia dessa nossa palestra de hoje não é estarmos comentando questões e regras do LGPD, mas sim como a LGPD impacta no Microsoft 365 e como que nós podemos estar tratando disso. Afinal de contas, o Microsoft 365 é uma ferramenta que tem um volume de utilização gigantesco nas empresas e uma quantidade muito grande de informações passa por ele. E muitas dessas informações estão sendo, ou serão, melhor dizendo, abrangidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante que a gente saiba como isso pode ser tratado. Nós temos situações, deixando em casos mais claros para isso, por exemplo, nós temos o Outlook, onde tem uma quantidade de informação muito grande transitando nele. Nós temos o Excel, que apesar de ser uma planilha eletrônica, é o software de banco de dados mais utilizado no mundo. É estranho isso, mas todo mundo baixa, ou qualquer empresa, ou qualquer profissional baixa as informações para o Excel e lá faz o tratamento. E o baixar essas informações, e muitas das vezes temos uma quantidade de dados muito grandes ali disponibilizados nesses arquivos que estão sobre as regras da LGPD. Então, a ideia é mostrar como que, nessa quantidade gigantesca de pontas que nós temos, como nós podemos administrar tudo isso através do Microsoft 365, e que nós não precisamos ficar vigiando ou proibindo todo mundo agora de usar essas ferramentas, muito pelo contrário. O Microsoft 365 oferece uma quantidade, uma gama gigantesca de possibilidades de uso e de permissionamentos, e para tornar efetivamente esse modelo seguro. Muitas das empresas pensam e analisam de forma equivocada, achando que cuidando do aplicativo, do banco de dados, ou do ERP, ou do CRM que faz essa informação é o suficiente. Mas, na verdade, não é, porque existe um transbordo dessas informações e nós precisamos ter esse tipo de cuidado para isso. E é possível, sim, a gente fazer não só regras ou ativar regras default ou parâmetros já organizados dentro do Microsoft 365 para isso, como, por exemplo, número de CPF, número de RG, número de CNPJ, como qualquer outra customização que você queira fazer para dados específicos da sua empresa. Seja, por exemplo, questão de circulação de dados de conta corrente ou código de cliente ou qualquer outra informação que você precise ou tenha necessidade desse tipo de cuidado. Então, a ideia do que a gente quer mostrar para vocês hoje é um pouco de como é que nós podemos estar trabalhando com isso. Mas vamos lá, Ruxo, eu já falei muito, vamos lá, fala você agora, vamos rodar para a nossa apresentação aí, e, na verdade, muito mais do que apresentação, eles estão querendo ver, estão com sangue nos olhos para ver demo, demonstração de como isso pode ser trabalhado dentro do Microsoft 365. Vamos lá. Bem, boa tarde a todos, né? Como o Benito já comentou aí, o nosso objetivo hoje aqui não é só discutir pontos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, até porque a ideia aqui é trazer os recursos que o Microsoft 365 podem oferecer no dia a dia. Eu acho que isso é o ponto importante. E outro detalhe bem fundamental é que a Microsoft ela já trabalha com essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, só que lá na Europa, né, que é o GDPR, ou GDPR, que ela está, digamos assim, num nível muito alto, assim, de recursos, e a gente vai trazer alguns desses recursos aqui, vamos mostrar na prática como é que vocês podem estar levando isso para o dia a dia de vocês ou da empresa de vocês.
Falando muito rapidamente um pouquinho aí, né, eu trabalho com tecnologia já faz um tempo, mas eu atuo como perito computacional forense no Tribunal do Trabalho. Então, tem muitos casos, né, não é de hoje, relacionado à questão de e-mail, à questão de Teams, à questão de SharePoint, entre outras questões aí que envolvem, né, o meio jurídico. Então, muitas dessas questões e recursos que existem no 365, eles também contemplam a parte forense no dia a dia, tanto do profissional, quanto do profissional de TI, quanto no profissional da área jurídica. Então, isso é um outro pilar, assim, que a gente sempre destaca, né, que pode estar ajudando muito aí em questões que podem acabar indo para esses lados aí. O Benito, acho que já se apresentou. Benito, quer falar alguma coisa aí? Sim, só complementando, tenho aí uma larga experiência no uso de ferramentas Office, tenho 32 anos de trabalho com Excel, vou completar 33 agora em outubro, muito orgulho do que a gente pode fazer com a ferramenta, e tive a oportunidade de ver o conceito do Microsoft Office surgir. No início da década de 90, com a chegada do Windows 3.0, onde era uma mera junção de produtos, até a fantástica integração que nós temos hoje, onde nós temos muita coisa disponibilizada ali no dia a dia da ferramenta, que permite fazermos coisas efetivamente fantásticas nele ali. E trabalho junto com o Ruschel também no programa MVP da Microsoft, né? O programa MVP da Microsoft é o Most Valuable Professional, o título que a Microsoft concede a profissionais do mundo todo que compartilham tecnologias Microsoft. O Ruschel tem especialização dele em segurança, a minha é no Excel. E aqui tem um canal meu no YouTube, youtube.com/João Benito e linkedin.com João Benito. Se alguém quiser depois fazer contato ou procurar informações adicionais sobre o nosso dia a dia de trabalho. Ok? Mas é isso aí, Ruschel. Vamos lá. Bola para frente. Ruschel? Moveu seu microfone aí? Oi? Agora sim? Agora sim. Agora voltou. Só que a tua tela não está compartilhada. Sim, pois ela estava compartilhada. Vamos de novo lá. Vamos lá, por favor. Tudo certo? Tudo certo aí, Benito? Sim, aparecendo. Vamos lá, agora a tela seguinte. Jornada dos seus dados. Beleza, Benito, obrigado. Então, como eu estava comentando, né, vocês podem abrir o microfone e nos fazer algum questionamento aí ao longo da nossa apresentação. Nós separamos alguns pontos importantes, porque quando a gente fala de Microsoft 365 e LGPD, a gente começa a falar muito sobre os dados. Então, nós separamos aqui alguns pontos importantes que falam sobre a jornada dos seus dados. Então, um dos pontos importantes aí que a gente entende é equilibrar produtividade com segurança. O que seria esse ponto aí? Seria algo do tipo assim, você vai lá, implementa uma série de funcionalidades e, ao mesmo tempo, entre aspas, algumas travas de segurança, como o pessoal costuma dizer, que mais atrapalham o dia a dia, né, do nosso colaborador ou do nosso profissional, do que, digamos, trazem produtividade. Então, acho que um ponto importante aí, né, Benito, que até você sempre fala muito bem, é esse equilíbrio entre o que é usar o Microsoft 365 com produtividade e, ao mesmo tempo, com segurança. Não sei se você quer ponderar alguma coisa aí, Benito. É exatamente isso. O Microsoft 365 é uma ferramenta que nos oferece uma quantidade gigantesca de recursos e nos oferece possibilidades de desafogar muito das nossas atividades do dia a dia.
mas não podemos perder de vista o aspecto de segurança. E o que nós precisamos é justamente desse equilíbrio. Continuar trabalhando, não perder o foco dessa questão de produtividade, dessa flexibilidade que o Excel, o Outlook, o PowerPoint, o Word, o OneNote, o Teams, etc., nos oferecem, diferente do que acontece com o modelo de ERP, que por mais sofisticado que seja, ele não nos dá a possibilidade ou a maleabilidade que alcançamos com o Office, motivo pela qual, né, o Microsoft 365 é um produto tão popular e tão utilizado em todas as empresas. Mas não podemos perder de vista a questão da segurança, e isso o produto tem trabalhado e melhorado significativamente para que a gente possa estar usando como se deve, né? Outro detalhe importante aí é a questão de quando a gente começa a falar em compartilhamento de informações, ou seja, muitas vezes você vai mandar um e-mail contendo uma planilha e dentro dessa planilha tem informações sensíveis ou, sei lá, sigilosas. Então, muitas vezes você não consegue acompanhar, como a gente chama, o caminho dessa informação. No momento que você compartilha, você troca informações, você não sabe o que aconteceu com ela. Então, esse é um recurso legal que a gente vai mostrar logo mais aí de forma prática, que é um exemplo legal do fluxo do e-mail. Então, você consegue, né, verificar que algum colaborador enviou um e-mail contendo uma planilha e que essa planilha contém informações sensíveis ou sigilosas, e você pode, sim, no 365, definir algumas ações para esses casos. Vamos dar um exemplo. O André foi enviar uma planilha, um e-mail contendo uma planilha com informações da empresa para o Benito. Só que o meu chefe, ele pode ser notificado a partir desse envio do meu e-mail, e sim, ele pode apenas ficar sabendo que eu compartilhei essa informação com o Benito, e ao mesmo tempo eu posso definir uma ação do tipo, o meu chefe só vai permitir que o Benito abra o arquivo após um consentimento do meu chefe, ou seja, há uma série de, digamos, de engrenagem, né, de segurança, de travas, que vão definir se essa informação pode ser compartilhada e, ao mesmo tempo, com quem ela está sendo compartilhada. Eu acho que isso é algo bem fundamental, assim, quando a gente fala em compartilhar informações. Eu estou trazendo aqui apenas um exemplo do e-mail, mas a gente pode usar outros exemplos, né, da família do Office 365, né, Benito? Por exemplo, o Excel. Sim, é na mesma condição. E só complementando isso que você falou também sobre o e-mail, né, Ruschel? O painel de gerenciamento de segurança do Microsoft 365 permite que você, inclusive, tenha rastreabilidade e log de todos os e-mails que são disparados pela empresa, onde você pode estar verificando, desde que ative esse recurso, né, quando que e-mail foi disparado, que e-mail que foi, para quem que foi, que tipo de anexo estava colocado lá. Ou seja, o ponto importante que nós temos que deixar claro nisso é que o Microsoft 365 nos oferece condições, sim, de trabalharmos de uma forma muito clara com as informações que circulam dentro e fora da nossa empresa, ou que fazem o transbordo, porque, como nós vamos falar mais à frente, a preocupação não é só com o que sai da nossa empresa, é o que entra também, né? Temos que ter um pouco de cuidado com isso também, e o 365 nos ajuda com isso. Sem dúvida, Benito. Eu acho que contemplando aí tudo que... Por favor, clica no ocultar dessa barra branca que está aí embaixo da tua tela. Desculpa. Legal. Vamos lá. Beleza. É que eu entrei no web aqui hoje. Então, Benito, acho que contemplando tudo que você está falando aí, vem, digamos, com essa questão do risco, né, da informação, porque a gente observa muito aí, em alguns casos que a gente tem atuado junto, que muitas vezes, né, ao contrário do que se imagina, as informações partem de dentro para fora. Ou seja, muitas vezes é alguém do time, não estou dizendo que vaza a informação, mas de uma forma ou de outra acaba compartilhando alguma informação com alguém do mundo externo. Inclusive, tem um caso que eu posso citar, né, sem citar nomes, mas é o caso de um gerente de banco, que a pessoa foi no banco, solicitou uma autorização de uma TED, né, de um valor específico, para compra para aquisição de um terreno.
o gerente ficou sabendo dessa transação, porque ele autorizou a TED e viu para qual empreendimento que ia. Usando dessa informação, ele procurou a incorporadora e tentou barganhar a negociação baseado no valor da transação. Ou seja, né, só para se ter ideia aí até onde vai essas informações. E até eu vou um pouco mais longe, porque eu tenho questionado muito isso. Por exemplo, hoje, quando alguém acessa, o gerente do banco olha o nosso extrato ou o nosso saldo no banco, algum de nós é notificado, é avisado que o gerente olhou o nosso saldo? Com certeza né? Não. Então, esse é um exemplo que no 365, não estou dizendo que os bancos poderiam usar isso, mas só dando um exemplo, né? No 365, eu posso definir ações para que, quando alguém abrir um arquivo ou alguém imprimir um arquivo, e entre tantas outras ações, eu, como proprietário desse arquivo, seja informado de quem acessou e o que essa pessoa fez com o arquivo. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a informação realmente chegou num ponto que precisa ter um controle, eu acho que, né, baseado na Lei Geral da Proteção de Dados, e não tão somente por ela estar chegando aí, mas sim porque isso aí já é algo necessário há muito tempo, né, Benito? E, de novo, como nós falamos no início da apresentação, o Microsoft 365, como a gente chamava antes, como chamamos agora o antigo Office 365, ele tem uma quantidade gigantesca de possibilidades, recursos de utilização. Como nós temos aqui, o equilíbrio entre produtividade e segurança. E a ferramenta nos oferece essas duas pontas, né? Principalmente para fazer o quê? A proteção e o gerenciamento de informações sensíveis que nós temos em muitas empresas. Não é só o caso disso também, até falando de uma situação mais atípica nesse caso, ou eu diria que não tanto atípica, melhor dizendo, o termo não é adequado, uma situação mais caseira, revisão ou criação de orçamento dentro da empresa. Muitas das empresas utilizam o próprio para organizar esse modelo orçamentário. Muitas acabam abandonando por conta de acreditar ou de crer que não é uma ferramenta segura adequada, quando, na verdade, nós temos uma quantidade enorme de possibilidades de uso disso. E sendo que, em muitas dessas situações, o orçamento circula ali contratação de pessoas, corte de pessoal, salário de muita gente que está envolvida nisso. Então, existe, sim, possibilidade, nós temos a condição de controle e camada de segurança em todas essas pontas, como você mesmo disse. Eu posso estar discutindo uma questão de folha salarial da minha equipe com o pessoal de RH, onde o RH me encaminha isso está só comigo, não pode ir para mais ninguém. É possível estar se fazendo isso de uma forma simples, sem muita mágica, com 2, 3 cliques de mouse e deixar isso habilitado. E não adianta querer achar que vai encontrar algum craque na internet que vai conseguir quebrar a segurança disso, porque como a gente costuma dizer, o buraco é mais embaixo, né? Não, sem dúvida, Benito. E aí você já começa a entrar num ponto importante que eu vejo que é essa questão da classificação, né? Porque quando você fala que alguém vai ter acesso à folha salarial, né? Nós vamos trazer alguns exemplos práticos um pouquinho mais à frente, que a gente pode rotular, né? Ou seja, imagina que alguém vai abrir lá a planilha de salários, ou pode ser que ele exporte do sistema, enfim, mas a gente vai trazer um exemplo que onde vai aparecer um rótulo nessa planilha, onde vai ter um texto, onde você mesmo pode personalizar, mas vamos dar um exemplo clássico aqui, né? Pode ter uma marca d'água escrita confidencial, certo? Mas aí tem um caso, né, Ruschel? Você pode até colocar a marca confidencial, não divulgar, não pode imprimir, etc., mas o sujeito vai lá e imprime do mesmo jeito. Ele atropela essa condição. O Microsoft 365 nos oferece, sim, possibilidade de que eu receba esse arquivo da área de RH com a relação de salário de todos os funcionários da minha área, e eu não posso imprimir aquilo, eu não posso copiar, ou eu não posso passar aquele arquivo para mais ninguém, porque a diretiva de segurança foi encaminhada somente aos meus cuidados, a de mais ninguém. Se eu quiser compartilhar com alguém do lado, etc., eu não consigo. Se eu pedir um Ctrl-C, Ctrl-V, também não vai funcionar.
Então, ali é que estão as diferenças e como nós podemos estar fazendo essas coisas acontecerem, né? E é isso que faz efetivamente a diferença lá no dia a dia de trabalho com o uso do 365. Beleza. Mas a gente sempre começa a falar sobre segurança, né, Benito, que nós estamos pontuando aí. Aqui, quando a gente fala segurança do perímetro, né, não seria uma questão de... Até porque quando a gente fala perímetro, a gente volta muito para a questão de segurança de uma infraestrutura, né, de servidores ou cliente-servidor, enfim. Mas aqui... e essa segurança que é tranquila de você gerenciar, porque são poucos pontos. Mas quando a gente fala do Microsoft 365 e a flexibilidade, a potencialidade que ele nos oferece, não podemos estar se preocupando só com esse detalhe. Nós temos que ir mais à frente para que possamos estar disponibilizando e continuando a usar a ferramenta com a flexibilidade que ela nos oferece e o grande grau de produtividade que o Microsoft 365 nos disponibiliza, mas principalmente também com relação à questão de segurança disso tudo, né, o Ruschel? Isso é o mais importante. O Outlook é uma ferramenta muito utilizada, assim como o Word, o Excel, o PowerPoint, enfim, o OneDrive, e temos condições, sim, de estar trabalhando de um modo muito seguro com todos eles. Bom, baseado nisso, Benito... Mas estava falando de perímetro. Esse é o primeiro problema que nós enfrentamos, né? Certo, sem dúvida. Então, aqui, dando um exemplo do perímetro, né, para começar um pouco das nossas demonstrações, a gente tem aqui um colaborador que recebe um e-mail, né? E o que acontece quando ele recebe esse e-mail? Esse e-mail tem lá uma chave, que pode ser lá, sei lá, uma chave de ativação do produto, ou pode ser literalmente um malware. Então, o 365 a gente já consegue configurar isso e definir, né, quais o tipo de extensões e arquivos a gente pode permitir que o nosso usuário abra. Então, vocês podem verificar que aqui, né, foi enviado um e-mail da Sara para o Alex e ele já não consegue abrir. Então, não é nem questão de antivírus, tá? É antes do antivírus, né? O antivírus nem entrou em ação ainda, porque o próprio Office 365, no caso o Exchange, né, ele já está fazendo esse bloqueio desse tipo de arquivo anexo que pode ser ou possivelmente seja um malware. Então, esse aqui é um exemplo interessante para, quando a gente falou do perímetro, é algo relacionado a esse exemplo aí. E quando o Alex for tentar abrir esse arquivo, ele já diz que esse arquivo que está anexo, né, realmente não pode ser aberto, está bloqueado. Ou seja, as questões vão muito além do simples informação que nós estamos passando. São pontos importantes de segurança que nós temos à nossa disposição ali no 365, né? O outro exemplo aqui, Benito, é quando aquele tradicional e-mail que a gente recebe com boleto, né? Então, tem sido constante, principalmente agora aí na pandemia, tem aparecido muitas questões relacionadas a isso. Então, esse é um... Ó, esse aqui eu tenho um monte de boleto vencido para te mandar aí, hein, cara? Opa! Ainda bem que está vencido, não consigo pagar mais, então. Eu vou pedir para liberar a multa para você, tá bom? Beleza. Então, aqui nesse exemplo, né, Benito, tem um link aí para o nosso colaborador acessar, né? Então, quando o colaborador já clica nesse link, o que acontece aí, ó? Ele já diz que possivelmente esse site, né, já está classificado como malicioso. Então, esse é um outro exemplo aí bacana, porque quase toda empresa tem problema com link malicioso. E alguns antivírus, às vezes, alguns detectam, outros não. É aquele trabalho, né, que sempre existe para o time de segurança. Então, é algo que no 365 a gente já pode contemplar algumas situações aí do arquivo anexo e o exemplo esse de um link malicioso. Bom, quando a gente começa a falar da proteção de informações, nós separamos aí, eu e o Benito, alguns, vamos chamar assim, 4 principais processos na nossa visão. Um seria a questão de descobrir, né? O que seria descobrir, Benito? Descobrir a informação. Nós precisamos fazer uma análise do que a gente quer, né? O que é sensível dentro da nossa empresa. Então, muitas vezes nós temos lá milhares de informações, mas a gente não definiu ainda o que dessas informações
a gente não gostaria que fossem compartilhadas, ou impressas, ou copiadas, por fim. Ou seja, nós precisamos mapear o perfil de informações que nós precisamos de tratar. O que nós temos e que atende não só, e esse é outro ponto importante, não só a questão das regras da LGPD, como é o caso de informações de CPF, CNPJ, entre outras coisas, dados médicos, enfim, uma série de outros detalhes, mas nós podemos aproveitar essa onda da LGPD para que a gente coloque também nos eixos informações sensíveis à nossa empresa, como é o caso do que eu citei para vocês agora há pouco, do orçamento, ou da folha de pagamento, ou de uma série de outras coisas que elas podem serem atendidas e cobertas pelas condições de segurança que o 365 nos oferece. Certo. Após esse processo de fazer a descoberta sobre dessas informações, né, nós chamamos a próxima etapa do classificar, né, Benito? Que é onde a gente vai definir o que é confidencial, o que é, sei lá, sigiloso. Aí é questão da rotulagem, é questão de como que a organização vai definir isso. Aquilo que ele entende que ele quer definir, então, descobriu, ele começa a fazer a classificação. O 365, vocês vão ver depois que ele traz algumas ferramentas que ajudam muito a fazer esse trabalho aí da descoberta, da classificação. Então, a Microsoft realmente saiu na frente aí com relação às ferramentas. Então, isso no dia a dia ajuda muito para quem vai começar um projeto aí para, enfim, trabalhar a questão da LGPD. E o bacana é que ele nos dá, e o bacana, né, Ruxa, é que ele nos oferece também a possibilidade de que façamos ajustes ao longo do tempo desse modelo de classificação. Não é porque uma vez nós fizemos a classificação disso, ele é imutável ou imexível, né? Podemos sim estar fazendo ajustes e aprimoramentos nesse modelo de classificação. E vamos viver descobrindo novos dados, novos nichos e novas preocupações para o nosso dia a dia. Bem lembrado, Benito. Esse ponto da classificação, uma vez classificado, não significa que vai ser sempre dessa forma. A gente pode voltar e, digamos, reclassificar da melhor forma que a gente vai entendendo ao longo, digamos, do negócio e aquilo que é crítico ou não é mais crítico e assim por diante. E, por fim, a questão de monitorar, até porque depois de fazer todo esse caminho desses processos que a gente está citando, o ponto muito importante é monitorar, porque não adianta nada você descobrir, classificar, protegeu, mas não sabe o que está acontecendo. Ou seja, tem informação saindo, no exemplo clássico, por e-mail, e a gente não está sabendo. Ou seja, precisamos monitorar. Isso, diga-se de passagem, o Office 365 faz muito bem essa questão do monitoramento. É claro que muitas coisas não vêm prontas, a gente precisa definir, precisa configurar, baseado, assim, nas regras que a gente já citou. E esse é um ponto importante. Você citou um ponto sensível aqui. Muitos desses recursos já estão disponibilizados dentro do 365. Basta ativá-los. E por que ele não vem ativado? Ele não vem ativado porque isso é responsabilidade do administrador do 365 fazê-lo de modo ou de forma mais adequada possível, para que o aplicativo também não entre cheio de travas ali que inviabilize a sua utilização. Certo. Quando a gente falava aí dessa questão que a Microsoft traz algumas ferramentas interessantes para quem vai definir um projeto, tem um painel muito bacana dentro do 365 que nós chamamos de pontuação de conformidade. Essa pontuação de conformidade, ela é baseada em várias ISOs, né, principalmente na família 27000 aí, no caso brasileira, que ajuda muito aí nessa definição. Então, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, a gente está mostrando, por exemplo, que nesse cenário desse cliente aqui, a nossa pontuação de conformidade está em 75%. É claro que o objetivo aqui é chegar ao mais próximo de 100%, né, Benito? Mas, exato, ao mesmo tempo, a gente consegue ir ajustando aos poucos, até porque numa conformidade 100%, muitas vezes não é a melhor conformidade para a empresa. Então, não significa que, estando 100% nas conformidades, você estaria,
digamos, totalmente, digamos, coberto, né, por alguma lei ou alguma norma. Não, né? Então, dando um exemplo clássico aí, desculpa, a questão de proteger o conteúdo com o autenticador. Então, vamos dar um exemplo clássico, o fator duplo da autenticação, Benito. Alguém entra numa conta, o que acontece nesse fator duplo da autenticação aí? Você vai receber, possivelmente, num exemplo, um SMS. Então, esse é um exemplo interessante que a gente ainda vê muitas contas, né, que não estão utilizando esse fator duplo da autenticação. E para a gente que trabalha bastante nessa questão da área de segurança, o fator duplo da autenticação tem sido um dos principais dificultadores dos hackers. Inclusive, numa pesquisa recente que saiu há mais ou menos uns 10 dias, né, o fator duplo da autenticação realmente é uma pedra no sapato dos caras. Então, a gente recomenda fortemente aí que você configure esse tipo de recurso que o 365 oferece. Outro ponto... E não é só o 365 que oferece isso, né? Tem muita gente que já usa isso no dia a dia em redes sociais e em outros lugares em que isso também é disponibilizado lá e muitos deles ignoram esse tipo de questão ali de fator de dupla autenticação, né? Bem lembrado, Benito. Não é uma coisa só do 365, mas como nós estamos tratando do 365, né, a gente recomenda isso para qualquer tipo de acesso, né, inclusive acesso às contas bancárias aí das instituições. Outro ponto que o pessoal sempre ressalta é a questão de configurar, por exemplo, o limite de falhas consecutivas de logon. O que seria isso? Isso é um exemplo clássico daquele cartão de crédito que você vai lá e tenta a senha 3 vezes. O que acontece quando você faz 3 tentativas que não são bem sucedidas, né? O seu cartão automaticamente é bloqueado e você precisa direcionar-se a um terminal ou, dependendo do banco, né, conversar com alguém na agência para que libere o seu cartão. Isso também pode ser implementado aqui. Ou seja, às vezes você está tendo lá várias tentativas, né, ataque de força bruta numa conta em específico e você não está nem sabendo. Por quê? Porque você não configurou lá. Só para esclarecer, quando você chama de ataque de força bruta, o que você quer dizer com isso, Ruchel? Por exemplo, eu pegar a sua conta lá, benito@mondial.com.br e começar a utilizar algumas ferramentas para ficar tentando descobrir, através de um dicionário de dados, né, que seria letras, números e caracteres, e aí eu começo a fazer tentativas. Eu dou um exemplo muito clássico, assim, para ficar bem fácil o entendimento, é como você pegar um molho de chaves, né, um monte de chaves, e começar a tentar na fechadura aí da sua casa, né, Benito? Vamos supor que eu tenha 1 milhão de chaves, chega uma hora... É uma situação onde você, através de um algoritmo, você fica tentando, descobrindo que letra usa. Por isso que é importante, quando nós estamos utilizando senhas de acesso, etc., você utilizar mescla de caracteres maiúsculos com minúsculos, números, caracteres especiais e nada de senha muito curta ou muito óbvia, né? Isso, é exatamente isso, né, Benito? Eu acho que isso é um ponto importante aí. E aí, contemplando, só para finalizar esse nosso exemplo aqui, o que acontece, né, quando há várias tentativas consecutivas? Você precisa implementar um bloqueio de conta, que é o que nós falamos, é o exemplo do cartão de crédito que bloqueou. Então, bloqueou a conta, o usuário entra em contato com o suporte e vai dizer, seu Benito, a minha conta está bloqueada. E aí o outro lado pergunta, seu André, foi você que bloqueou aí? Não, eu cheguei e a minha conta estava bloqueada. Então, você já liga o alerta, porque possivelmente essa conta esteja sofrendo um ataque aí, ou seja, sofrendo tentativas de acesso. Tá? E aí, uma outra opção interessante é alguns autenticadores que você pode usar. Tem vários no mercado, né? Tem o Yubico, que é com Y, e o Bico, que é tipo um pendrive que você liga na USB e você encosta o seu dedo, a sua digital, como alguns notebooks aí que trazem esse recurso também. O Windows 10 também tem o recurso do Windows Hello. O que é o Windows Hello? Você vai olhar para a sua webcam e a sua webcam, através da sua face, ela autentica você.
Então, existem vários recursos aí, a Microsoft vem trabalhando há muito tempo nisso, né, nessa questão aí de ter um mundo para você utilizar na plataforma Microsoft, onde você não precisa utilizar nenhuma senha, você vai usar ou a sua digital, ou a sua face, ou um dispositivo, né, um hardware, e por aí vai. Não sei se você quer comentar alguma coisa aqui, Benito. Na verdade, é um mundo onde você pode estar trabalhando em função do grande volume de informações, Big Data, entre outras coisas. É um mundo onde a gente possa estar acessando tudo isso, mas com segurança, né? Exato. Aqui um outro exemplo, né, Bento, que nós falávamos também nos nossos pilares, que nós separamos lá, a parte da classificação de dados. Então, você consegue utilizar aqui, tem algo muito, muito legal mesmo aqui, que a gente vai mostrar agora aí, que é essa questão, como o Benito já citou lá atrás, que a gente pode treinar o classificador. Como é que treina um classificador? Você pega, por exemplo, um arquivo, né, contendo dados, e aí ele começa a entender, por exemplo, o que é um CPF, né, o que é um formato, e não é só um formato, né, Benito? Você quer comentar alguma coisa aí? Não, acho legal a gente mostrar lá na hora, cara. Legal. Bacana. E, por fim, né, o que é uma informação confidencial? Então, basicamente aqui, é algo que você, juntamente com o time, vai definir. Não é porque lá tem uma norma que diz que tal informação é confidencial que você vai dizer que ela é confidencial. Claro que, baseada na LGPD, tem algumas informações lá que você vai tratar como sensível, enfim. Mas, falando de 365, você pode definir o que é uma informação sensível e o que você entende não ser. Então, isso é algo bem interessante, porque significa que está bem maleável essa questão da definição. Pois bem, Benito, vamos fazer uma demonstração aí para o pessoal poder ver um pouco de tudo que a gente está falando aí. Eu não sei se, Benito, tá vendo a minha tela aí? Sim. Você tá no browser agora? Sim, estamos no browser. Tá boa a visualização aí? Tá sim. Legal. Então, aqui, baseado nesse classificador que nós estávamos falando aí, como é que eu defino o que é uma informação confidencial? Tá? Então, aqui eu estou no painel do Office 365, na parte de Protection. Então, tem uma série de informações aqui. Por exemplo, o que são essas informações que eu tenho aqui? Por exemplo, aqui eu tenho Brasil CPF Number, tá? Brasil CPF Number. Então, já existem muitas regras que estão definidas aqui, não só brasileiras, como do mundo todo. Para dar um exemplo para vocês, eu vou pegar aqui um contrato que eu tenho, um contrato, e vou pedir para ele testar esse contrato, para ele me falar o que tem nesse contrato de informação baseada nesse Brasil CPF Number. Então, ele vai olhar esse contrato aqui e vai definir se tem alguma informação dentro desse contrato que possa ser um CPF. Então, vocês estão vendo aqui que o que nós temos ali. Ele já identificou que é um contrato.doc, inclusive doc, Benito, né? Sim, lembrando que quando a gente faz esse rastreamento, nós estamos falando de uma quantidade enorme de documentos que estão disponibilizados, inclusive dentro da estrutura do nosso legado. E isso impacta, com certeza, situações de anos a fio que nós temos ali disponibilizados. Então, ele não está lendo só o fato de estar vendo um arquivo, por exemplo, DocX, que faz isso com a facilidade por ser um documento XML, entre outras ações. Ele o faz, sim, na verdade, por conta de todos os formatos possíveis em termos de trabalho. Isso é uma outra preocupação muito grande que a Microsoft tem no seu dia a dia, com o legado dessas ações. E o que o Rujão está mostrando aqui é o exemplo de uma regra que já está construída e disponibilizada, coisas um tanto quanto corriqueiras ou óbvias, como é o caso de um número de CPF, CNPJ, entre outras coisas. Mas o Microsoft 365 permite, sim, que você crie outras regras também, para que você possa supervisionar tudo que está transitando dentro da tua estrutura de informações, né? Mas vamos lá.
Você passou aquele contrato e ele mostrou, e ele fez a verificação de que lá tinha um número de CPF. E o que é importante, ele valida aquele número, porque você pode colocar um amontoado de números lá e ele não atende à regra do CPF. Por quê? Ele faz a verificação ele bate para ver o dígito verificador e validar se aquilo é um número de CPF válido ou autêntico. Você pode colocar um número fake ali, de CPF, um número qualquer montado, que ele vai passar como se fosse um outro número qualquer, um número de código de produto, ou de valor, ou de qualquer outra coisa que você esteja acompanhando, né? Exatamente, Benito. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um CPF, né, que a gente colocou. Eu vou trocar alguns campos aqui desse dígito agora, né, do CPF. Então, bem como você está comentando, ele vai olhar não tão somente o formato, né, como se fosse formatar uma célula no Excel, mas, por exemplo, vocês podem ver agora que o que eu fiz, né, eu troquei lá, eu vim aqui no contrato, eu criei um novo arquivo e eu propositalmente eu troquei os últimos 2 dígitos do CPF. Então, esse formato do CPF é um formato brasileiro, certo? Mas esse CPF aqui não é válido. Esse CPF a gente inventou. Então, quando eu jogo ele... Pode falar. É um amontoado de números, na verdade, para o controle do Microsoft 365. Exato. Agora, se eu pegar o contrato original, que tem um CPF válido, o que o 365 vai dizer? Tá? Isso aqui é uma cópia. O 365 vai dizer que... Eu acabei modificando esse aqui. Vai dizer que esse CPF é válido. Então, eu vou voltar aqui com os 2 dígitos finais verdadeiros e vou pedir para o 365 checar novamente esse contrato. Então, ele vai lá, ele vai olhar novamente lá aonde tem esse CPF e, como nós falamos, ele também valida. Esse é o ponto importante. Então, você pode inventar CPFs num contrato e pegar esse contrato e enviar esse e-mail para alguém fora da sua organização. Se esse CPF não for válido, ele será enviado para fora da sua organização, até porque não tem valor nenhum esse CPF. Agora, nesse exemplo aqui, se esse contrato conter um CPF válido, ele ainda vai olhar o contrato, vai olhar o CPF e vai validar. Então, tenta imaginar o poder dessa ferramenta. E nós estávamos falando de CPF, né, Benito? Mas a gente pode trazer, né, exemplos contendo não só a CPF, nós podemos trazer exemplos contendo uma série de outras informações que a gente julgar pertinente. Então, nós falávamos do CPF, mas a gente pode falar de RG, né, o formato de RG brasileiro, a gente pode falar fugiu agora aqui do passaporte, do passaporte. Bem lembrado aqui, do CNPJ. E um outro ponto importante, né, Rochel? Você tem esse botão azul aí em cima, criar, onde você pode estar criando outras regras que são pertinentes somente à sua empresa, onde você pode fazer essa validação toda. E o ponto importante, mas eu tenho milhares de documentos, eu vou ter que pedir para fazer a rastreabilidade deles de um por um. O que nós estamos mostrando aqui para vocês é a rastreabilidade do que ele faz naquilo que carinhosamente nós chamamos de varejo. Você faz esses documentos individualmente. Ou você pode apontar para o teu file server, ou para o OneDrive, ou independente de onde você tenha isso armazenado, e pedir que o próprio 365 faça um rastreamento de todos esses documentos, que aí é o modelo de atacado, que ele gera aquele índice de conformidade ou o percentual de conformidade que o Ruschel mostrou agora há pouco ali na tela para nós. Eu não sei se não tem alguém querendo fazer pergunta aí, Benito. Eu não estou acompanhando. Peraí, tem razão, eu não estava acompanhando. O Márcio está perguntando aqui se o Analytics pode mostrar todo o comportamento do usuário. Sim,
O Analytics mostra uma série de detalhes, Márcio, inclusive tempo que você ficou dedicado a que projeto, o que você fez, o que você trabalhou com modelo de colaboração, entre outras coisas, né? Não sei se O tem alguma Agnaldo outra... está comentando que ele teve um caso recente de dados que ele precisou de enviar para uma fábrica que ele foi visitar. E a planilha foi barrada justamente por essas informações, ou seja, já está ativado, né? Sim. Benito... outra coisa importante que o Tcheconello está falando aqui. Benito e Ruxo, no caso da etapa proteger, seria possível colocar prazos de acesso ou bloqueio? Sim, Tcheconello, é possível. Você pode definir, inclusive, a colocação de um documento em que você não só verifica e indica que ele não pode ser aberto além das pessoas autorizadas, que não pode ser copiado ou impresso, como você pode indicar que dia 30 de junho esse documento vira abóbora. Ou seja, as pessoas da qual estão tendo esse acesso a esse documento perdem a validade de acesso a partir daquela data. E não adianta atrasar o relógio do seu micro tentando enganar o sistema, porque ele disponibiliza isso em um banco de dados, ele verifica no banco de dados, no servidor do banco de dados, como é que isso está disponibilizado. Outro ponto importante, né, Benito, quase nem todo mundo tem o hábito de enviar e-mail criptografado. Então, nós tivemos um caso recente aí, né, de spoofing, né, sofre uma interceptação nesse e-mail, e depois a pessoa envia outro e-mail, onde aparece lá o nome lá, o mesmo nome da empresa lá no cabeçalho, eles trocam alguns detalhezinhos que enganam as pessoas, principalmente quando envolve boletos. Então, é interessante, às vezes, quando você vai mandar alguma informação muito confidencial, né, que você envie, talvez, esse e-mail criptografado, né, até para evitar que esse e-mail seja aberto. Mas, às vezes, quando a gente dá esse exemplo, o pessoal sempre pergunta se realmente o e-mail pode ser aberto. Eu vou dar um exemplo clássico aí. Se você pegar e mandar um e-mail, um arquivo, tentar mandar um e-mail com um arquivo executável, você pode pegar um contrato e renomear ele para .exe, ou às vezes até .zip. O .zip é um clássico, tá? Se pegar um arquivo .zip e mandar por e-mail, muitas vezes ele não vai. Às vezes a pessoa fica pensando, o que aconteceu? Né? Arquivo zip sempre é suspeito. Agora, se você pegar esse mesmo arquivo zip e colocar e zipar esse arquivo com senha, ele vai. Por quê? Porque esse arquivo zipado com senha, os servidores não conseguem abrir. Né? Então, muitas vezes, o seu e-mail, entre aspas, ele não é aberto por uma pessoa, né? Pode até ser que seja, né? Mas, às vezes, ele está sendo aberto vamos chamar assim, pelo sistema, para fazer uma identificação de algo que possa ser principalmente malicioso. Então, esse é um exemplo clássico, né, que justifica você mandar um e-mail contendo informações, né, às vezes, eu recebi um e-mail que continha senha de servidores, que é um erro, né, primário de quem manda esse tipo de e-mail. Então, seria interessante ter criptografado isso, ou ter jogado num arquivo, sei lá, que seja zipado com senha, sei lá. Bom, existem várias maneiras para fazer isso. O Benito falava aí, dando sequência aqui, que tem a opção da gente criar, personalizar uma informação. Então, nós criamos aqui, né, só para exemplificar, aqui colocamos dados secretos. E dentro desses dados secretos, o que a gente fez? Né, a gente definiu aqui quais seriam os requisitos, né, para esses dados secretos. Então, você pode definir alguma expressão, você pode definir alguma palavra, ou um dicionário de palavras. Então, o que eu quero dizer aqui? Você pode vir aqui e dizer que toda vez que contiver a palavra CPF, eu não estou falando aqui em validar o CPF, é um exemplo um pouquinho diferente do que a gente mostrou antes. Mas quando eu escrever, por exemplo, CPF, né, você pode dizer que, olha, sempre que contiver a palavra CPF, eu não quero que seja feita tal ação, ou seja, tal procedimento. Então, você pode definir isso, ou você também pode definir uma palavra-chave. Então, aqui tem uma série de recursos que você pode definir. Aqui tem essa questão do nível de confiança, né? Ou seja, qual que é, digamos, a acurácia da ferramenta. Então, tem bastante coisas legais aqui que você pode estar definindo para fazer isso aí. E depois você consegue fazer um teste depois, né? Nós definimos aqui dados secretos, então,
suponhamos que a gente tenha definido que não pudesse ter a palavra CPF ou, sei lá, menor de idade, sei lá, ou, sei lá, uma doença crônica, enfim, aí vai longe, né? Aí tem que avaliar cada caso. Você pode vir aqui e testar se realmente isso está funcionando quando algum colaborador, ou até mesmo você, né, for enviar um e-mail, fica, digamos assim, mais ciente que realmente está funcionando a ferramenta. Você quer comentar alguma coisa aqui, Benito? Não, só destacar justamente essa flexibilidade que o Microsoft 365 nos oferece, de não só utilizando regras que já foram definidas e criadas mundialmente, e caso você administre um site que tem, uma empresa que tenha sites em diferentes países, você pode estar cuidando disso regionalmente também, né? Ou globalmente. E ele permite que você crie também diversos outros modelos para que você possa tornar a supervisão de informações sensíveis, que não são exatamente cobertas pela LGPD, mas são sensíveis à sua empresa e sempre foram, e eu diria que passaram em muitas situações por um modelo ou por uma situação de negligência, de fazer esse tipo de controle ou acompanhamento, né? Exato. Um outro exemplo aqui, Benito, daqueles pilares que a gente falou lá, é a questão da confidencialidade. Então, nós comentamos lá que podia rotular algum arquivo e tudo mais. Como é que funciona isso na prática? Aqui a gente colocou um rótulo finanças, só para uma demonstração, claro. Aqui você pode definir se você quer criptografar essa informação. Então, você pode definir, você define as permissões, definir quais usuários podem ter acesso, você pode definir, respondendo a pergunta que foi feita aí, Benito, ó, a questão da data, né? Acho que foi uma das perguntas. Sim, foi o Diagonal que fez a pergunta. Você define a data ou até quando isto vai, e você pode estar marcando também as questões, que tipo de acesso as pessoas terão, né? Exato. Então, aqui a gente consegue definir exatamente isso, essa data. Eu acho que aí contempla um pouco dessa pergunta. Sei lá, vai expirar no dia 13. Permitir o acesso offline, como é que vai ser definido isso? O que nós chamamos desse acesso offline, Ruschel? Muitas vezes você pode estar com esse arquivo salvo, né, Benito? Fora, você está conectado, você está sem internet, desculpa. Você baixou esse arquivo, então não significa que você precisa estar conectado na internet para que essas regras funcionem, né? Então, isso é outro ponto interessante. Você também pode definir aqui, os usuários têm acesso offline ao conteúdo por muitos dias, então você pode definir isso aí também. Então, cara, sendo bem sincero, a ferramenta traz muitos recursos que podem estar auxiliando, assim, de uma forma muito profunda lá no seu dia a dia. Tá? Eu vou tirar aqui a criptografia, até porque a ideia era mostrar esse exemplo. Outro detalhe aí, Benito, que nós comentamos no início da nossa apresentação, é que a gente pode definir no corpo, né, ou que seja no cabeçalho, no meio do arquivo ou no rodapé, algumas informações, como, por exemplo, a definir uma marca d'água. Eu posso personalizar esse texto, definir um tamanho de fonte, uma cor da fonte, de que forma isso vai aparecer no documento. Horizontal, diagonal, né? Isso nós conseguimos fazer como uma marca d'água, como uma informação de cabeçalho ou de rodapé no documento. Todo documento que tiver esse tipo de informação já recebe essa condição diretamente, né? Exatamente. Então, a gente define o que no nosso exemplo, o que é finanças, né? Que é o que nós estamos definindo. E aí, tem um outro ponto importante, que ele já pergunta para você se você quer rotular automaticamente para os aplicativos do Office. Então, você pode definir para quem que você vai rotular isso aí, né? Quais são as condições do rótulo, tipo, conteúdo contém, né? Então, aqui é questão de definir como é que vai ser aplicado esse rótulo. Vou diminuir o zoom um pouquinho aqui para exibir melhor. Tipo, quando o conteúdo contém tal informação, ou exibir essa mensagem, né? Qual o texto que vai ser exibido. Então, aqui tem uma série de regras e condições
que podem ser adicionados para essa rotulagem automática que eu estou definindo. Ele dá um resumo do que vai acontecer aqui, né, dessa regra, né, sempre for finanças, né, que é o rótulo, o que vai acontecer, enfim, tudo que a gente acabou de mostrar aí. Tá? Então, esse é um exemplo legal. A gente tem um outro exemplo também que a gente trouxe aqui, que é baseado lá naquela questão também de dados secretos, que é algo praticamente a mesma coisa do que a gente mostrou aí. Então, após rotular isso aí, você define, né, como é que vai funcionar isso daí, qual que vai ser a política do rótulo e se vai sofrer uma rotulagem automática ou não. Algum comentário aí, Benito? Novo, não. Beleza. Bom, dando seguimento aí, então, temos alguma pergunta, Benito? Também não. Um exemplo clássico aí, eu vou abrir o Word aqui, tá? E aqui já tem alguns pontos que já aparecem aqui quando eu abro um arquivo do Word contendo dados de cartão de crédito. Mas então, um ponto importante que a gente precisa deixar claro, a sua configuração, o seu Word já foi, o seu Microsoft 365 já foi configurado para que ele apresente essa questão de sensibilidade do documento, da informação desse documento, né? Nesse exemplo aqui, a gente não definiu uma rotulagem automática para esses documentos. Vocês podem ver que quando a gente abriu esse arquivo, ele já diz aqui que você pode definir como pessoal, público, interno, confidencial, cartão de crédito, enfim. Então, esses rótulos aqui são aqueles rótulos que a gente mostrou lá agora, onde nós falamos em finanças e dados secretos no nosso exemplo. Então, aqui ele já abre com essa informação. E aí, o que acontece para o nosso usuário? Tá? Ele recomenda que esse arquivo seja definido como um rótulo de cartão de crédito, obviamente, porque tem dados de cartão de crédito, e ele já vai receber uma marca d'água aqui de confidencial. Ou seja, pelo simples fato de você salvar o documento, se você tentou ignorar ou dar um bypass nessa rotulagem que ele te oferece para que você o faça de forma espontânea, se tiver dados sensíveis, no momento da gravação ele já crava esse tipo de segurança. Exatamente. Eu acho que esse aqui é um exemplo, assim, bem legal, acho que fica claro, né, chegando, assim, num contexto do que nós estamos falando aqui, o que o 365 vai estar atuando, né, lá na ponta do nosso usuário. Nesse exemplo aqui do documento do Word, poderia ser um contrato ou uma planilha também. Bom, um outro exemplo clássico aqui, né, esse mesmo arquivo que a gente está pegando aqui, está dizendo que esse documento está protegido confidencialmente. E aí, esse arquivo... Luciano, só uma pequena pausa aqui. O Arthur fez a seguinte pergunta: o Word leu as informações, identificou que são de cartão de crédito ou foi previamente configurado? Sim. Arthur, a resposta é sim para as duas. Previamente foi configurado ou foi ativado uma regra de segurança de dados, onde ele está validando o número de cartão de crédito, e ele validou aquilo como sendo o número de cartão de crédito correto, e no momento da gravação, o Word leu aquela informação, no momento de salvar, o Word fez a rastreabilidade do documento, detectou esse tipo de informação e cravou a condição de confidencial, uma vez que o usuário havia, eu dito que, ignorado a advertência que o Word colocou naquela faixa, naquela colocação embaixo da faixa de opções do produto. Então, ele faz efetivamente esse tipo de ação. Uma vez que você tem isso ativado pelo administrador, essa segurança ativada pelo administrador do 365 da sua empresa, o usuário não tem como ignorar esse tipo de condição, do contrário, ele não consegue salvar o documento. Eu acho que aqui cabe um comentário, né, Benito? Porque às vezes quem está nos assistindo aí, aproveitar também para agradecer o tempo de vocês, mas pontuar que não é qualquer versão do Office do 365 que faz isso, né?
Precisa... Bem lembrado. Isso nós estamos falando das versões, a versão, deixando bem claro o que o Ruschel está falando. Nós temos diferentes versões do Microsoft 365 disponibilizadas. E esses recursos de segurança estão habilitados somente para a versão Business. A versão Home não tem essa funcionalidade habilitada, ou esse recurso disponibilizado. Por um motivo muito simples, é de uso doméstico, e o uso doméstico não precisa ou não tem esse tipo de preocupação. Dependendo o que a empresa tem lá, né, teria que ser um E3 ou evoluir aí. E3 seria um nível, um tipo de licenciamento, mas a Microsoft trouxe agora uma possibilidade também de fazer um mix, né, uma mistura, digamos, eu quero esse recurso, esse. Então, teria que procurar aí um parceiro Microsoft para que ele possa estar desenhando, ou melhor, entendendo o que a empresa realmente quer consumir, e aí ele vai desenhar essa arquitetura de recursos e tudo mais para contemplar alguns dos exemplos que a gente está trazendo aqui. Tá? Lembrando que eu estou usando, naquela demonstração ali, o meu é uma versão E5, que praticamente é a versão mais completa que tem, mas, claro, existem versões inferiores que também contemplam alguns recursos aí. Alguma outra pergunta, Benito? O Arthur pergunta se há alguma sensibilidade que torne o conteúdo do documento não visível, além da marca d'água. Além da marca d'água? Bom, teria o cabeçalho, o rodapé, né? Mas, em resumo, seriam essas opções, né? Cabeçalho, rodapé e marca d'água. E, claro, agora nós estamos trazendo aqui, nesses próximos exemplos... mas a colocação do Arthur é um pouco diferente, o Ruschel. Ele está perguntando se existe condição de tornar o documento não visível. Existe sim, Arthur, a condição. O que você está perguntando se eu fizer a classificação desse documento, ou ele passar pelo scanner do 365, ao fazer a classificação, ele pode tornar o documento não acessível para pessoas que não estejam em autorização, ou seja, não se consegue abrir o documento. Entendi. Seria o nível de permissionamento mesmo. Exatamente. Entendi. Não, perfeito, Benito, muito bom. Então, evoluindo um pouquinho aí esse acesso, e eu acho que agora a gente vai dar uns exemplos bacanas, é que esse arquivo, né, dentro da nossa organização, ele pode receber algumas outras questões voltadas a essas permissões e tudo mais. Então, aqui a gente trouxe um exemplo aqui do arquivo dos cartões de crédito, né, que você pode estar levando isso para os mobiles, ou seja, os seus colaboradores utilizam o tablet ou o telefone, e, obviamente, nesse telefone ou tablet também possuem a família do 365, né, Benito? Então, sim, nós temos as apps do 365 que rodam em diferentes devices, né? Aqui a gente já começa também a falar um pouquinho do Intune, que é uma outra ferramenta aí que faz o gerenciamento de dispositivos móveis e tudo mais, mas que você, por exemplo, você vai abrir um documento do Word, né? E o que acontece quando você vai abrir esse documento? Você abre o documento e ele já traz aqui, né? Ele já coloca a tag aqui também, que é confidencial, certo? E automaticamente... Você já recebeu essa informação e, por ser confidencial, para nele. Teria que parar nele, né? Exato. E esse colaborador, ele tenta fazer o quê? Ele vai tentar renomear esse arquivo, ele vai tentar salvar. Sabe quando você abre um arquivo que está somente leitura, o que você faz? Você tenta salvar ele com outro nome, certo? Para eventualmente trocar, no momento de gravar, trocar a permissão de acesso dele. Exatamente. E aí, o que vai acontecer? Ele já vai dar uma informação para ele que ele não possui recursos, nem é o mesmo, nem que seja para salvar esse arquivo com outro nome. Então, não é a questão só de que a gente ouve o pessoal nos questionar, né, Benito, que isso só funcionaria em computadores com Windows 10, né, naquele mundo Microsoft. Então, a gente está trazendo um exemplo aqui que nos contempla
outros dispositivos com outros sistemas operacionais. Sim, a preocupação que a Microsoft tem com isso é deixar disponibilizado esse modelo de segurança por onde os documentos circulam, né? Exatamente. E você falava também, Benito, sobre a questão do e-mail, né? Acho que um exemplo legal do e-mail aí para mostrar para o pessoal é essa questão do rastreamento de mensagem. Então, aqui eu tenho um fluxo de e-mail, onde eu consigo fazer vamos supor que eu quero fazer uma análise, né, de alguns e-mails. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma consulta personalizada de um rastreamento da minha conta. Então, eu consigo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, eu consigo, por exemplo, listar as mensagens que foram enviadas pelo André, né, eu consigo definir um tempo para isso. Então, por exemplo, nos últimos, sei lá, 2 dias, eu consigo pesquisar algum detalhe que eu queira pesquisar nessa mensagem enviada pelo André. Posso também escolher se eu quero gerar um relatório ou não, né? E ele vai mostrar para mim algumas informações que o André enviou. Então, por exemplo, eu tenho aqui um e-mail que o André enviou no dia 8, ele mostra que foi entregue. Eu posso pedir para exibir detalhes dessa mensagem. Então, aqui nesses detalhes dessa mensagem, o destinatário foi o André, @escola Big Master, e ele me disse que o 365 enviou, né? Ele mostra aqui detalhes de servidores, né? Foi enviado. E, principalmente, ele mostra de onde partiu e qual foi o IP de destino. Então, essas informações eu tenho. Ele faz um rastreamento completo, né? Barba, cabelo, bigode, manicure, pedicure, faz tudo. Esse exemplo aqui de cima, Benito, é o exemplo, inclusive, que eu comentei contigo. Tu viu que o assunto aqui é anexo, né? Sim. Tu tá entendendo aquilo que eu comentei com você? Que ele não relatou mais informações aqui, né? Tá? Esse é um exemplo aí. Tá? Sim, Ruschel, tem 2 colocações aqui. O Arthur, que está acompanhando bem a nossa sessão aqui, tem interagido bastante conosco. Ele está perguntando se o caso tentar abrir esse documento confidencial em um outro software de terceiro, a proteção se mantém? O arquivo está protegido e esse software não tem condições de quebrar essa proteção. Então, sim, a resposta é sim, está protegido. Se eu fizer um documento Word, tentar abrir algum outro software editor de texto, ele vai conseguir acessar esse documento? Não, não consegue. Sim. E o Márcio está lembrando que esses recursos do Office, do Microsoft 365, são muito interessantes. Sim, Márcio, é muito interessante. Uma coisa que nós não podemos esquecer, e que nem sempre isso é claro para todo mundo, as atividades que eu faço utilizando a infraestrutura da minha empresa não são minhas, são da empresa. E a empresa, sim, tem direito de regra para poder saber o que está circulando por lá. Muitas das empresas, às vezes, acabam sendo, eu diria que, coniventes com esse tipo de situação ou acabam fazendo vista grossa. Mas é importante que, no momento da contratação, os usuários, os colaboradores sejam advertidos de que, caso eu vá trabalhar numa empresa, o hardware é da empresa, que eles me disponibilizam, ou a conta é da empresa, aquilo é da empresa, não é meu. Então, isso está passível, sim, desse tipo de acompanhamento. Isso não é quebrar sigilo de ninguém. As informações são da empresa, porque eu estou prestando serviço para a empresa, estou trabalhando para ela, e isso é necessário que se tenha esse tipo de cuidado ou controle. Aqui, por exemplo, Benito, eu estou criando um exemplo rápido aqui, né, com essa questão de envio de e-mail. Então, eu posso definir uma condição aqui, né, de um bloqueio. Então, eu estou criando um novo bloqueio e eu posso definir que vai haver um bloqueio através do quê? De um rótulo de conformidade. Tá? Então, eu venho aqui... O que você chama de rótulo de conformidade? Rótulo de conformidade é aquilo que a gente mostrou há pouco, né, Benito? Que a gente colocou lá o exemplo de finanças. Então, primeiro eu tenho que criar um rótulo
E aí depois eu posso, claro, se eu quiser definir isso, né, eu posso sim vir aqui e definir um rótulo, aliás, buscar o rótulo que eu criei e definir, ó, se esse arquivo contiver o rótulo finanças, né, bloqueie, ou faça isso, ou faça aquilo. Então, esse é um exemplo onde eu posso trabalhar com essa questão da proteção aí. Isso é algo bem legal. Nós falávamos também, né, Benito, sobre a questão dos logs de auditoria. Então, um ponto importante, esse log, ele precisa ser habilitado, esse log da auditoria. Não estou falando das contas de e-mail, tá? A conta de e-mail, quando você cria um e-mail no Exchange Online, essa conta já possui logs de informação. Estou falando de log da auditoria. O que é um log de auditoria? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu posso verificar o quê? Aqui tem um mundo de opções. Eu posso buscar log de arquivo acessado, eu posso buscar log de arquivo excluído, tá? Eu posso buscar log de atividade de uma pasta, eu posso buscar log do SharePoint, eu posso buscar log de acesso e compartilhamento. Mas como nós estamos falando aqui de e-mail, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico aqui, na caixa. Então, por exemplo, itens da caixa de correio acessado ou mensagens copiadas. Então, aqui, eu posso escolher. Aqui vai longe, tá, pessoal? Tem tudo isso aí de opções. Ficaria a noite toda tem aqui. uma quantidade gigantesca de alternativas, justamente para que você possa ser o mais, eu diria que, cirúrgico possível, o mais eficiente possível na colocação da definição dessas regras de segurança, né? Pegando o exemplo do Teams que nós estamos usando aqui, Benito, né, a gente pode procurar, por exemplo, se foi adicionado um turno, se teve um registro de entrada usando o relógio ponto. Aqui vai uma série de questões aí, né, que eu posso vasculhar aqui na minha auditoria. Vou dar um exemplo aí para nós, André. Vou pegar aqui, fazer uma pesquisa aqui de... Deixa eu ver alguma coisa que eu tenha habilitado aqui. Acho que eu não tenho nada habilitado aqui nesse meu log, viu, Benito? Não tenho nada habilitado, não vai trazer nenhuma informação para o pessoal. Mas, enfim, aí é questão de escolher o que quer procurar aqui, que ele já vai trazer. Eu posso, por exemplo, voltando ao exemplo daquela situação do log, para a gente fazer isso. Eu quero saber como é que foi tratado a questão de arquivos que foram encaminhados com o orçamento da empresa. Esse é um exemplo, tá? Esse é um exemplo legal. Aqui eu posso tá vasculhando. E aqui ele vai trazer algumas informações legais, que é, por exemplo, isso aqui, ó, Benito. Essa questão de quem fez. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não dá para ser tanto. Ele vai trazer informação principalmente de quem fez, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um exemplo legal aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ontem até eu estava fazendo umas auditorias aqui e consegui encontrar uma informação bem legal. Eu vi que um usuário, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vi que um usuário conectou no Teams da empresa utilizando um telefone com Android. Tá? Então, isso é um exemplo legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lembrando, inclusive, né, Ruschel, que o Teams tem uma rastreabilidade indicando quem entrou na reunião, que hora entrou, que hora saiu e se manteve a tela ativa. Porque se ele sai da tela, deixa só o sol rodando e vai fazer outra coisa, responder e-mail, ficar jogando paciência, ou seja lá o que for, o Teams deve, viu? Então, aqui, por exemplo, né, Benito, eu não achei do outro usuário, mas vai o meu mesmo, está mostrando aqui que eu hoje, por exemplo, em tal horário, através do endereço IP tal, entrei no Teams. Então, só dando alguns exemplos aí, isso aqui vai muito longe, Benito, a gente ficaria, talvez, uma outra apresentação só para falar sobre auditoria e log aí, porque vai longe isso aqui, tá? Mas acho que fica bem claro essa questão aí do
do Office 365 com relação a esse detalhe. Aqui, aquilo que nós falávamos um pouquinho sobre a questão da pontuação, né? Aqui tem um painel, assim, que a Microsoft traz muita informação bem legal mesmo, tá? Para que a gente possa tá trabalhando. Tem um painel específico aqui, ó, para GDPR. Lembrando que, mesmo que nós estamos falando de LGPD, né, mas muitas questões envolvendo a LGPD baseou-se na GDPR. Então, você pode usar muitas informações legais aqui, ó, como, por exemplo, aplicação automática de rótulos. Tá? Claro que aqui o meu não está configurado, eu teria que criar a política de rótulo, que nem nós falamos antes ali, com relação a... O que você chama de rótulo? Rótulos é aquele exemplo de que a gente trouxe de finanças, no nosso exemplo ali, ou dados secretos, ou lá na empresa ela poderia estar colocando como confidencial. Essa questão da rotulagem, a empresa precisa definir isso para depois trabalhar. Ok. Aqui depois, ó, Benito, a gente tem algumas questões aqui de relatórios também, do 365. Tá? O que é esses relatórios do 365? Esses relatórios do 365, muitas informações que você quer coletar, você vem aqui no painel e você solicita, e a Microsoft devolve para você através de um arquivo no seu e-mail. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, relatórios para download. Deixa eu ver se eu tenho algum relatório de algo que eu solicitei. O que é esse relatório que eu solicito? Sei lá, por exemplo, eu quero solicitar os acessos do usuário, sei lá, André Ruschel. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a Microsoft retornou para mim, ó, um relatório no dia 6 que eu solicitei. Então, aí depende do que você solicitou aqui. Esse aqui eu não consigo abrir porque tem algumas informações lá, mas enfim. Então, tem muita coisa legal aqui que você pode utilizar. A parte de classificação, né, Bento, que nós... Só respondendo a pergunta que você acabou de me fazer, a questão de rótulos, né? Então, você vem aqui e você vai definir um rótulo. Confidencial. Né? Seria isso aí, essa questão do rótulo. Ah, vou só copiar e colar aqui. Aí você vai lá, aquele exemplo que a gente já colocou, Benito, lá, lembra? Aplicar o rótulo, sim, definir o tempo. Então, esse é um exemplo bem interessante aí que pode trazer. A questão também do gerenciamento de registro. Você pode fazer um planejamento aqui dos eventos. Você vem aqui, você vai definir, ó, deixa eu pegar aqui que fica mais fácil, tá? O tipo de evento que você quer definir. Ó, você tem lá, por exemplo, atividade do funcionário, você tem lá vencimento ou rescisão de contratos. Então, tem uma série de questões aqui que você pode vir aqui e definir um evento. O que você quer que aconteça, né, um determinado evento baseado num conteúdo ou baseado num rótulo. Então, tem um monte de informação legal aqui que você pode usar. Outro exemplo, Benito, que foi nos perguntado esses dias, é a opção que você pode importar arquivos, né? Tem a opção aqui de configurar um conector. Acho que isso aí você fala muito bem sobre isso, Benito, a questão dos conectores, né? Não sei se você quer comentar. Sim, o Microsoft 365 permite uma quantidade enorme de uso de diferentes conectores, que facilita o trabalho de acesso, seja através de conteúdo, como está indicado ali, de conectores de redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, ou até mesmo os conectores que podem estar sendo utilizados em outros processos de automação via, por exemplo, Power Automate, né? Exato. Essa aqui já é uma outra parte que daí precisa ter uma assinatura do Office 365, essa parte de gerenciamento de ameaças, né? Então, aqui tem uma série de informações que ele mostra, né, que ele vai detectar, por exemplo, mensagens que foram verificadas, mensagens interrompidas, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, mensagens que contêm malware, então ele começa a trazer. Essas aqui são informações globais, tá? Não são informações do meu tenant. Então, isso é legal, porque aí a gente já vai para um outro ponto aí, que é aquele exemplo inicial que a gente falou de perímetro, onde a gente pode configurar, né, os anexos. Então, eu posso definir
o que é um anexo seguro. Eu posso ativar ele para o meu SharePoint, para o meu OneDrive, ou proteger anexos voltados para o meu e-mail. Então, eu venho aqui e eu defino a regra. Sei lá, executáveis. Coloco uma descrição e aí eu defino o que vai acontecer quando receber, né? Vou fazer monitorar arquivo executável, se é para bloquear esses anexos, tá? Se é para habilitar um redirecionamento. Então, tem uma série de regras aqui, que é para definir uma ação. Então, na verdade, assim, é mais fácil procurar algo que o Office 365 não faça, ou melhor ainda, o melhor exemplo que a gente sempre fala, né, Benito, é entender o que a organização quer fazer, aonde ela está e para onde ela quer ir. Eu acho que isso fica mais fácil de poder... Justamente por conta disso que nós temos aquelas 4 etapas, né? Nós precisamos, antes de mais nada, descobrir o que nós precisamos estar fazendo com isso, aliados ao conceito do que e como nós podemos estar classificando. Porque o Microsoft 365 nos oferece uma quantidade gigantesca de possibilidades de configuração no nosso dia a dia de trabalho. Como você mesmo comentou, temos uma quantidade enorme de possibilidades de uso. Eu diria que é como a questão do Microsoft 365, é como o Excel. A gente não tem ideia de até onde a gente consegue chegar com a ferramenta, tamanhas são as possibilidades. E o bacana disso, né, Ruxo, você mostrou tudo isso usando a versão do Microsoft 365, ou seja, uma demonstração a quente que nós fizemos e em português, né? Ou seja, temos tudo disponibilizado para que os usuários possam estar, ou os administradores do 365 possam estar fazendo o que for necessário para adequar e classificar os documentos gerados pela sua empresa, né? Eu acho que é interessante, Benito, isso que você falou aí, porque a gente tentou trazer um exemplo um pouco mais prático aqui, para que o pessoal também possa visualizar e entender um pouco mais sobre isso. Aqui só para a gente dar mais uma pincelada aí, Benito, aqui nós temos o centro de administração do Exchange, isso aqui é a versão antiga, a Microsoft antiga não, né? Eu estou acessando o portal, ele me entregou isso aqui. Mas ele já traz para nós aqui uma série de pontos aí voltada para a parte de mensageria. Então, aqui tem muita coisa que a gente pode fazer, que nós estávamos falando, inclusive a parte também de acesso a dispositivos móveis. Eu acho que a gente mostrou lá na ponta, mas acabamos não mostrando aqui. Então, aqui você consegue fazer um gerenciamento dessa questão da parte mobile, né, da empresa. Acho que isso também é bacana, tá? Que você pode estar ajustando isso aí. Aqui também depois tem uma outra parte bem legal com relação às políticas de retenção. Então, aqui já é uma outra parte aqui que a Microsoft trouxe, né? Esse aqui já é o novo painel, ó, tá? Que já tem esse novo painel aqui, que ele já joga a gente para cá, mas na verdade esse aqui é o painel antigo. Eu gosto um pouco dele porque ele traz tudo num local só, tudo reunido num local só. Então isso já facilita bastante essa questão aí. A parte de conformidades, a parte de proteção. Então eu gosto mais porque ele traz um pouco melhor estruturado do que essa nova versão que a Microsoft trouxe aqui com relação a isso aí. Benito, eu não sei se temos algumas perguntas aí. Tem, vamos lá. O Emerson pergunta, se um arquivo gerado no Microsoft 365 Business for enviado para algum usuário que utilize o Microsoft 365 Home, como fica o acesso? Como funciona? Na verdade, a regra é definida a partir digamos, de quem envia, né? Exatamente. E o que quer dizer com isso é o seguinte, se no business foi criado algum tipo de... Se o arquivo foi criado sem nenhuma regra, ele passa e o home vai lê-lo ou lerá normalmente. Se ele tem algum tipo de regra ou restrição de acesso,
a respeito disso, o Home não tem permissão de acesso a esse documento, porque ele não reconhece esse tipo de funcionalidade. Confere, Buxo? É isso aí, Benito, é exatamente isso aí. A gente fez uma demonstração esses dias, mas eu não tenho ela pronta aqui, que é aquela questão de você manda uma planilha, né, para um outro e-mail, e baseado nessas regras, mesmo que esse outro usuário que recebeu tenha um Gmail, ele não vai conseguir nem abrir o arquivo. Ele não consegue abrir o documento. Exatamente, já não consegue nem abrir o documento. Então, a gente pode dizer para vocês que realmente funciona, até porque são várias regras aí, e isso é interessante aí para o dia a dia de qualquer empresa. Eu acho que não é a questão só por causa da LGPD aí que as pessoas vão contemplar o uso do 365, mas muito mais além, né? Para quem está começando a usar, a ferramenta é bem fácil de trabalhar, só que tem uma gama de possibilidades. Vocês devem ter visto aí que é que nem o Benito sempre fala com relação ao Excel, né? A gente não tem ideia do que pode ser feito, mas a gente está usando muitas das ferramentas e tem funcionado muito bem. Benito, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se tem mais alguma pergunta ainda, né? Ou se você quer fazer alguma outra colocação. Também, se o rótulo funcionaria com uma espécie de um carimbo no envelope. Sim, Arthur. É um modelo de classificação. O rótulo trabalharia justamente nessa condição. Perfeito. Ok, mas, Ruxão, não tem mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de deixar aqui registrado o nosso agradecimento em nome dos palestrantes, né, meu, Ruxo e do Fábio Gatti, que teve um contratempo e não pôde nos acompanhar. Agradecer a atenção de vocês pelo tema. Nós temos outras palestras que estão acontecendo até sexta-feira. Para quem tiver interesse, essa palestra foi, como informado, gravado. Ela está gravada e ela estará indo lá para o YouTube no canal MVP-BR. Então, procurem lá por canal MVP-BR, Most Valuable Professional, título do MVP, o programa do MVP da Microsoft, BR Brasil. Se vocês acessarem lá, tem o canal MVP-BR Latam, e essas palestras, a partir da próxima semana, estarão colocadas lá, tanto da Semana Nacional, que foi organizada do evento Comunidade Solidária da semana passada, quanto a semana do Microsoft 365 que nós estamos tocando agora. As palestras estarão indo para lá. Legal? Obrigado pela atenção e participação de todos vocês. Lembrando que hoje à noite nós temos uma outra palestra com o Edson Cavalcante e o Baldini, falando sobre consultas no Office, no Excel, notadamente, diferentes formas de nós realizarmos essas consultas, e nós temos aí grade de palestras acontecendo amanhã. Amanhã temos as atividades que o Weber Lopes e o Alisson estarão falando conosco sobre procedimentos de automação presentes no Office 365, utilizando recursos com o Power Apps, como nós podemos estar fazendo isso. Bacana que eles vão estar mostrando uma série de atividades ali que são, na verdade, estudos de caso para esse tipo de ação. Ok? Temos também, depois, a palestra que vai estar acontecendo às 19 horas, onde o Jacques vai estar falando sobre Outlook e a metodologia GTD, para que a gente tenha uma boa flexibilidade de acesso a essas informações. O tempo que a gente demanda na frente do Outlook, a metodologia GTD nos ensina uma série de regras para que possamos ser muito mais eficientes para isso. Na quinta, às 16 horas, nós temos a palestra do André Xavier com o Rafael Santos, falando sobre o Project Online. À noite, o Felipe Gualberto vai estar falando sobre Office Scripts, como eu posso automatizar as minhas atividades no Excel online. Na sexta, nós temos uma palestra muito interessante sobre o que é o Dynamics 365 e o que nós podemos obter com ele, com o Leandro Lopes. E, para encerrar o evento, nós temos, às 19 horas, o Cristiano Galvão e o Gerson falando sobre formulários online e as suas diferentes alternativas.
temos muito mais assuntos e muitas outras coisas para serem abordadas, porque o Microsoft 365 nos oferece uma quantidade gigantesca de recursos e possibilidades. Mas vamos, aos poucos, estar mostrando isso para vocês. E, como já comentado, todas as palestras estarão sendo gravadas. Tá ok? Algum comentário adicional, Ruxo? Não, beleza, Benito. Realmente agradecer aí o tempo de todos, né, que participaram da nossa apresentação e dizer que estamos à disposição aí no que a gente puder ajudar. Valeu, Ruxo. E se precisarem de alguma coisa, tem lá no slide, o slide inicial tem os nossos contatos, é só nos procurar para que a gente possa estar ajudando em algo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos no próximo evento, hoje à noite ou em alguma outra palestra durante a semana. Um abraço para vocês e obrigado. Um abraço, Ruxo. Obrigado pela atenção. Valeu. Obrigado, Benito. Um abraço.